Olá a todos, boa tarde. Eu me chamo Carlos Illi e eu vou falar sobre o trabalho, sobre o artigo da professora Jamile com os coautores. Né? Em tradução livre, o trabalho tem o título Estratégias para o Desenvolvimento Inteligente, Sustentável e Baseado no Conhecimento das Cidades. Insights para Florianópolis, Brasil. Certo? Vamos lá então. Antes de a gente começar a falar propriamente no artigo, é interessante dar uma olhada no periódico e citar os autores, né, envolvidos. Então, o periódico é o periódico Sustentabilidade, é um periódico internacional, cujo extrato qualis dele, do quadriênio 2013-2016, é B1, na área interdisciplinar, que é a área do nosso programa de pós-graduação. Acredita-se, né, se tudo der certo com a publicação aí e a adoção do novo extrato, ele vai ser, para uma área única, o extrato dele vai ser A1, então uma melhor classificação aí no qualis, esse periódico. Ele tem fator de impacto atual de 2,576 e o score de citações 3,2. Essa capa é apenas uma capa simbólica para mostrar o periódico, né? Os autores deste trabalho que a gente vai falar é a professora Jamile, a Tatiane e a Tatiane. São duas Tatianes e a Jamile, que são aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, né, Departamento de Engenharia e Gestão do Conhecimento. Daí tem o professor Tan, né, nosso notável professor Tan, da Queensland, a Débora da Universidade de São Paulo e o Tommy da Universidade da Finlândia, certo? São esses 6 autores do trabalho, sendo a professora Jamile a primeira autora. Sobre a autora da semana, então, né? A professora Jamile Sabatini Marques, ela é diretora de Inovação e Fomento da ABES e presidente da Câmara de Tecnologia e Inovação da FEComércio, certo? De Santa Catarina. Trabalha com inovação e tecnologia desde 2004. Pesquisadora de pós-doutorado da USP no Instituto de Estudos Avançados, programa Cidades Globais e em desenvolvimento baseado no conhecimento do EGC na UFSC. Aqui a gente tem uma imagem dela, né? Escolhi uma foto muito bonita para representar a pesquisadora da semana. Em pesquisas na internet eu encontrei uma entrevista que ela fez em 10 de 2019, em que foi perguntado para ela, né, o conceito, o que é uma cidade inteligente. Então achei interessante colocar aqui essa citação dela, porque tem bastante a agregar, né? Então, uma cidade inteligente, uma cidade do conhecimento, perdão. O que é uma cidade do conhecimento? Então, é uma cidade humana, inteligente e sustentável, que promove o completo bem-estar de todos os seus residentes e é capaz de se tornar um lugar cada vez melhor para morar, trabalhar, estudar e se divertir. Hoje estamos vivendo na era do conhecimento, termo que vai além do inteligente. As pessoas são a força motriz da economia e a tecnologia vem para agregar e melhorar a qualidade da vida, a qualidade de vida. Então aqui uma representação bastante interessante do que é, para a professora Jamile, uma cidade do conhecimento. E assim, no artigo, a professora cita 2 importantes eventos de desenvolvimento que aconteceram recentemente em Florianópolis, que fazem ela ir rumo a uma cidade mais sustentável, que foi a inauguração do Aeroporto Internacional de Florianópolis, né, cujo o consórcio que administra o mesmo aeroporto de Zurique vai administrar esse aeroporto de Florianópolis, assumindo então a operação aeroportuária internacional da cidade por um período de 30 anos, e investindo na construção de um novo terminal de passageiros. Um segundo elemento importante, marcante em Florianópolis, foi a reinauguração da Ponte Pêncil Hercílio Luz, né, que é a maior ponte pêncil do Brasil e a primeira ligação da ilha de Santa Catarina ao continente. Ela foi recentemente restaurada e reaberta ao público em 30 de dezembro de 2019. Então, esses 2 eventos marcaram recentemente o município de Florianópolis rumo a uma cidade mais sustentável. E aí surge, entre os anos de 2018 e 2019, um projeto de pesquisa chamado Smart Floripa, cujo objetivo deste projeto
determinar se e em que medida o framework de desenvolvimento urbano baseado no conhecimento poderia contribuir para transformar Floripa em uma cidade inteligente até 2030. Esse projeto Smart Floripa ele tem a participação de diversas instituições, né, como a Universidade Federal de Santa Catarina, a USP, a FEComércio, Senac, Instituto Lixo Zero, enfim, são várias instituições que estão aí engajadas nesse objetivo de tornar Floripa uma cidade mais sustentável e inteligente até 2030. E então a gente entra propriamente no artigo da professora Jamile, onde ela busca colocar Florianópolis sob o microscópio do desenvolvimento urbano, inteligente, sustentável e baseado no conhecimento. Então aí a gente tem Florianópolis como centro das atenções deste artigo, né? O ponto principal é tornar Florianópolis uma cidade mais inteligente, mais sustentável e baseada no conhecimento. Qual foi, então, o objetivo da pesquisa, né? Então, o estudo objetivou gerar insights sobre a determinação de estratégias eficazes e eficientes para aumentar a capacidade de sustentabilidade e inovação das cidades para alcançar os resultados urbanos desejados de longo prazo. Com relação, então, à abordagem metodológica do estudo, né? Ele teve um caráter basicamente qualitativo, onde em um primeiro momento foi realizada uma pesquisa online com o objetivo de capturar aí as perspectivas de especialistas do estado de Santa Catarina sobre o framework de KBUD e também sobre o desempenho inovador de Florianópolis. Foi então disparado 100 questionários, dos quais 55 pessoas responderam, né? Se obteve 55 respostas. Num segundo momento, se realizou uma entrevista pessoal com 12 pessoas influentes e importantes sobre as políticas urbanas do município de Florianópolis, certo? E para estruturar o questionário da pesquisa online, foram selecionados indicadores do chamado Índice Global de Inovação de 2018, com o objetivo, então, aí de medir o desempenho de Florianópolis. Como indicadores do Índice Global de Inovação, né, fez-se referência inicialmente ao desempenho de Florianópolis para receber a entrada de inovação, em um segundo momento para produzir inovação, e em um terceiro momento fez-se aí o cálculo, né, uma medida de desempenho geral de inovação para o município de Florianópolis. E aí temos o framework de desenvolvimento urbano baseado em conhecimento. Bom, para a primeira etapa da pesquisa, que consistiu em enviar os questionários, do qual se obteve 55 retornos, entre as pessoas que retornaram o questionário online, com relação à dimensão de desenvolvimento sociocultural, o que mais se citou foi a força de trabalho, os institutos educacionais, os conjuntos de habilidades e ativos culturais. Já na dimensão de desenvolvimento espacial, os temas mais citados pelos 55 entrevistados foram as características locacionais, qualidade de vida, infraestrutura espacial e sustentabilidade. Com relação ao desenvolvimento institucional, a falta de características ideais de governança, instituições, parcerias e relações internacionais, mecanismos de suporte e ambiente regulatório foram citados por praticamente quase todos os 55 entrevistados. E, por fim, na dimensão econômica, o que mais se citou foi o contexto empresarial, atividades de inovação, infraestrutura empresarial e investimento. Isso tudo na primeira etapa da pesquisa, né, que foi a pesquisa online. E aí, com o objetivo de se obter uma compreensão mais aprofundada do desempenho e do potencial de Florianópolis para a inovação, os resultados da pesquisa online e da pesquisa anterior eles foram explorados e até validados por meio de entrevistas com 12 importantes personalidades formuladoras de políticas urbanas aí do estado de Santa Catarina. Escolheu-se, então, 4 pessoas do setor público, 4 pessoas do setor acadêmico,
Perdão, 3 pessoas do setor público, 3 pessoas do setor acadêmico, 3 pessoas do setor sem fins lucrativos e 3 pessoas do setor privado, totalizando então 3, 6, 9, 12 entrevistados. E entre as perguntas que foram realizadas para estas 12 pessoas entrevistadas, eu coloquei aqui 4 para a gente dar uma olhada no estilo de pergunta explorada pela entrevista. Então, por exemplo, a questão 1 falava quais são os principais desafios e oportunidades no desenvolvimento de Florianópolis como uma ilha de inovação inteligente. Questão 2. Quais papéis o setor acadêmico, público e privado tem desempenhado no desenvolvimento de Florianópolis como uma ilha inteligente? Questão 3. Quais ações podem ser tomadas para apoiar a visão de Florianópolis de se tornar uma próspera ilha de inovação inteligente? E questão 4. Como Florianópolis pode ter um bom desempenho na promoção, atração e retenção de talentos e investimentos para atingir seu objetivo de tornar uma ilha inteligente? A gente até comentou isso no primeiro momento de aula, né? Como atrair e segurar, né, as pessoas, o setor inteligente, as pessoas talentosas para os nossos municípios. E durante essa entrevista, a dimensão espacial foi a menos citada pelos 12 entrevistados e a dimensão sociocultural foi a dimensão do framework de KBUD mais citada pelos 12 entrevistados. Vamos falar então sobre algumas conclusões a que os autores puderam chegar ao final dessa pesquisa, né? Depois de analisar todos os questionários, depois de analisar todas as entrevistas realizadas. Então, o estudo apresentou importantes insights que ajudarão Florianópolis a reter e inspirar pessoas talentosas e criativas a vir e a ficar no município, né? Algo bastante importante, vir e ficar no município de Florianópolis. Para que haja a sustentabilidade desse processo, deve-se realizar investimentos e oferecer oportunidades na área educacional para todos. O estudo nos mostra que demandas básicas no âmbito socioambiental também deverão ser reconhecidas, analisadas e atendidas de forma integrativa. E, por fim, o estudo conclui dizendo que casos relatados nesse artigo não são úteis apenas para Florianópolis, mas também para outras cidades que planejam traçar estratégias para sua transformação e buscar caminhos de desenvolvimento inteligente e sustentável e baseado no conhecimento, certo? Eu agradeço a todos, muito obrigado e até a próxima.